Então, boa noite, meus irmãos. Sobriedade e paz. Só por hoje, graças a Deus. Eu sou Ricardo, sou médico psiquiatra e sou agente da Pastoral da Sobriedade, daqui da Arquidiocese de Aracaju, em Sergipe. Primeiro eu quero pedir desculpas pela minha voz, que eu estou quase que afônico há uns 2, 3 dias, por conta de uma faringite. Mas vamos aqui devagarinho, que eu acho que vocês vão conseguir me ouvir com a gente indo assim bem lentamente, né? Eu queria primeiramente agradecer a Dona Ivanilde, que é a nossa coordenadora da Pastoral da Sobriedade, do Regional Nordeste 3, da CNBB, que engloba os estados da Bahia e Sergipe. Agradecer a Dona Silvia, que é a nossa coordenadora da Pastoral da Sobriedade da Arquidiocese de Aracaju. Agradecer pelo convite, por essa apresentação deste tema tão importante. Então hoje é o dia 29 de agosto, é o dia que nós comemoramos o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Deixa eu só passar aqui o slide. Vamos lá. Então, esse dia, né? Deixa eu passar mais um pouquinho. Ele foi criado em 1986 pela Lei Federal 7.488, né? E o Dia Nacional de Combate ao Fumo, que é comemorado na presente data, né, dia 29 de agosto, ele tem como objetivo reforçar as ações nacionais de sensibilização e mobilização da população brasileira para os riscos de saúde e os danos sociais, políticos, econômicos e ambientais causados pelo tabaco. Essa foi a primeira legislação de âmbito federal relacionada à regulamentação do tabagismo no Brasil. Então, estava inaugurada assim, ainda de forma ainda que meio tímida, a normatização voltada para o controle do tabagismo como um problema de saúde coletiva. Nós hoje sabemos, né, que o tabagismo é um dos principais fatores de risco de mortes evitáveis em todo o mundo, mortes prematuras evitáveis em todo o mundo. Ela mata mais de 8 milhões de pessoas por ano, incluindo usuários e não fumantes expostos ao fumo passivo. Então, assim, essa apresentação eu vou dividir em duas partes. Na primeira parte, a gente vai ver os aspectos neurobiológicos. O que é isso? O que faz com que essa dependência dessa substância, que é a nicotina, se instale. Depois a gente vai falar das doenças tabaco relacionadas. Então eu vou pedir a vocês que prestem bastante atenção, sobretudo nessa primeira parte, porque tem aspectos um pouco mais chatinhos, alguns detalhes, né, que a gente precisa entender bem para poder saber como é que se instala essa dependência, né? E a segunda parte é uma parte bastante interessante, só que a gente ouve falar um pouco mais, né? Está sempre na mídia, em reportagens, na TV. Então, primeiro nós vamos falar sobre o que é o tabagismo. O tabagismo é considerado uma toxicomania. O que é isso? Toxicomania é um termo antigo, mas que eu gosto muito porque ela expressa bem esse significado. Porque mania é uma repetição, né, de um hábito, de algo que você faz. E tóxico, né, significa que alguma coisa que é tóxica é alguma coisa que não te faz bem, né? Então, a mania de repetir um ato que vai te fazer mal, que é tóxico.
né? Deixa eu passar aqui o outro slide. Então eu queria assim perguntar para vocês, deixa eu voltar aqui. Do que vocês acham, né? Olhando assim, a dependência a partir da primeira experimentação dessas substâncias aqui. Cocaína, heroína, inalantes, maconha, tabaco, álcool, analgésicos, estimulantes, ansiolíticos. Dessas todas aqui, o que vocês acham a que mais causa dependência a partir da primeira experimentação? Então, como a gente pode ver aqui, a probabilidade de desenvolver dependência quando o indivíduo experimenta a substância pelo menos uma vez. O tabaco, a chance é de 32%. Heroína, né, que acha que é uma droga pesada, que a gente acha, nossa, a heroína causa na primeira vez, né? Mas se você comparar com o tabaco, 23%. A cocaína, 17%, o álcool, 15%, estimulantes, 11%, os ansiolíticos, os calmantes, 9%, o cannabis, que é a maconha, 9%, os analgésicos 8% e os inalantes 4%. Então, aqui nós vemos nesse slide, né, o que causa o uso do tabaco, o uso da nicotina, que é a substância, dentre as quase 5.000 substâncias que tem no cigarro, aqui causa a dependência, que é a nicotina, né? Então, o que a nicotina faz numa liberação, uma ação aguda dela, né? Então, ela causa a liberação de dopamina, que é responsável pela euforia, a liberação da serotonina, que provoca um quadro de ansiedade, a inibição do glutamato, né, que vai aumentar. O glutamato é uma substância que vai gerir esse sistema todo, né, aumentando esses efeitos. A liberação da nicotina, né, que melhora de certa forma a memória, né, e a liberação da noradrenalina, que vão provocar os efeitos cardiovasculares, né, como aumento da frequência cardíaca, aumento do pulso, provoca náuseas, vômitos, piloereção e melhora um pouco a atenção. Então aqui nós vamos devagarinho, né, para vocês poderem acompanhar essa parte que a gente fala um pouquinho menos, né, que é a instalação, de como se dá a instalação da dependência da nicotina, né? No nosso cérebro nós temos nós estamos vendo aqui, né, como se fosse um corte, né, uma fatia do nosso cérebro ao meio. Nós temos esse sistema que é chamado sistema de recompensa cerebral, que é natural do ser humano, né, e que faz parte do nosso desenvolvimento, foi feito para a nossa sobrevivência, né? É o sistema que é o sistema do prazer, né? Então, toda vez, né, que a gente tem uma gratificação, há uma liberação, né, de dopamina nessa áreazinha aqui, que a gente chama de tronco cefálico, né? É uma área chamada de área tegumentar ventral, esse ATV aqui. Então, toda vez que há essa liberação da dopamina na área tegumentar ventral, ela vai ativar essa área mais à frente, que é chamada do núcleo accumbens, né? Então, toda vez que a gente tem um sentimento de prazer, por exemplo, aqui a gente viu, né? Ah, não, ganhei a São Silvestre, né? Vem aquela felicidade, vem aquela liberação de dopamina. Então, ela vai ativar
o núcleo accumbens lá na frente, né? Eu estou jogando, a sensação do prazer de eu ganhar o jogo vai ativar essa área no nosso sistema cerebral. E assim como as drogas, né? Não só a nicotina, esse sistema aqui é um sistema que está envolvido na dependência química, por isso que é importante que a gente saiba, né? Pelo menos que a gente tenha assim uma noção do que é esse sistema de recompensa, porque é exatamente onde as drogas vão agir. Então ela age nesse sistema de recompensa, que é um sistema natural. Toda vez que a gente, né, do nosso prazer de saciar a fome, o prazer sexual, né? Então tudo isso foi feito para que a nossa espécie não fosse extinta, né? Só que o uso de certas substâncias vai ativar esse sistema de forma não natural. Então aqui vamos prestar aqui um pouco, vou devagarinho para a gente poder entender. Aqui está o neurônio do sistema de recompensa cerebral, né? Esse aqui em azulzinho é um neurônio que que ele ativa a liberação de dopamina, né? Então nós estamos vendo aqui o neurônio que, uma vez ele ativado, ele vai liberar a substância dopamina lá na núcleo accumbens, como a gente viu, né? E a nicotina, além dela, para a gente ver a gravidade de como essa dependência se instala, né? Porque ela, além de ativar diretamente ao neurônio responsável pela ativação de liberação de dopamina, ela age nesse sistema todo esse sistema de regulação, né? Então nós temos aqui o sistema glutamatérgico, o sistema da acetilcolina, né, que tem esses dois braços, o sistema glutamatérgico. Então ele vai agir tanto no neurônio que libera diretamente a dopamina, como nesse sistema regulatório. Esse sistema como se fosse o gestor do funcionamento desse neurônio. Então ele age diretamente nesse neurônio que libera a dopamina, e ele vai agir também nesse sistema de regulação, né? Tanto nesses dois braços aqui que a gente vê. E a gente lembrando que um neurônio ele está ligado a quase 10 mil neurônios, né? Pelas terminações nervosas. Então, como normalmente acontece? Isso aqui é um receptor nicotínico, né, que tem nessa região que a gente já falou. Aqui é quando ele está em repouso, né, ele está fechado aqui na pontinha. Quando a liberação, né, da nicotina, né, quando você fuma, que chega a nicotina nesse receptor nicotínico, ele vai abrir para que passem íons de cálcio, sódio, né, para que ele possa projetar lá naquela área do núcleo accumbens, né? Uma vez que agiu, ele colaba, né? Então aqui é a ação da nicotina. E o que acontece quando... Isso aqui são receptores nicotínicos, tá? E o que acontece quando a gente começa a usar muito aquela substância? No caso que a gente está falando hoje, a nicotina. O organismo, ele vai, né? Como ele vê que está chegando muita substância e a gente tem poucos receptores, ele vai começar a proliferar esses receptores, né? Então você vê, se a gente tinha, por exemplo, 10 mil receptores de nicotina, ele vê que está chegando muita demanda, né? Está vindo muita nicotina, e ele, não, o sistema neurobiológico pensa assim: não, nós estamos precisando de mais receptores, então vai triplicando, né? Se a gente precisava de 10 mil, agora precisa de 30 mil receptores, né? E então o pastor começa a usar, né? Vai aumentando esse número de receptores, e para obter o mesmo efeito, já que o número de receptores aumentaram bastante,
a pessoa vai precisar fumar cada vez mais para obter aquele mesmo efeito, aquele mesmo sensação, aquele mesmo prazer. Por quê? Existem mais receptores esperando a substância, né? E o que é a fissura? A fissura é quando se há uma interrupção do uso da substância, do uso da nicotina, né? Esses receptores que foram aumentados, eles ficam ali à espera da chegada daquela quantidade enorme que estava chegando da substância da nicotina. Uma vez que há a cessação do tabagismo, né? A pessoa deixa de fumar, esses receptores estão lá, eles aumentaram a quantidade, né? Então, aí vem os sintomas da fissura, né? Por conta da grande quantidade desses receptores. Então, aí vai vir todos aqueles sintomas ligados à fissura, né? Então, a síndrome de dependência de substâncias psicoativas, de um modo geral. Quais são as características? Então, é a compulsão pelo consumo, né? A experiência de um desejo incontrolável de consumir uma substância. Então, o indivíduo imagina-se incapaz de colocar barreiras a tal desejo e sempre acaba consumindo. Isso é a compulsão. Aumento da tolerância, é aquilo que a gente falou. A necessidade de doses crescentes de uma determinada substância psicoativa para alcançar os efeitos originalmente obtidos com doses mais baixas. Aí vem a síndrome de abstinência, que é o surgimento de sinais e sintomas que a falta de determinada substância provoca com a cessação ou com a redução do uso da substância. O alívio ou a evitação da abstinência pelo aumento do consumo. Então, o consumo de substâncias psicoativas visando o alívio desses sintomas, né, ruins da abstinência, o indivíduo passa a detectar os intervalos que separam a manifestação dos sintomas e passa a consumir a substância preventivamente para evitar esses sintomas ruins, como náuseas, vômitos, taquicardia, né, que é o coração acelerado. Outra característica, a relevância do consumo. O consumo de uma substância, ela torna-se prioridade, ela se torna mais importante que as coisas que outrora eram valorizadas pelo indivíduo. O estreitamento do repertório, que a gente chama, né? Ou o empobrecimento do repertório, é a perda das referências internas e externas que norteiam o indivíduo. Então, à medida que a dependência vai avançando, as referências voltam exclusivamente para os alívios dos sintomas de abstinência, em detrimento ao consumo ligado a eventos sociais, por exemplo. Além disso, passa a ocorrer em locais onde sua presença é incompatível, por exemplo, o local de trabalho. E outra característica da síndrome de dependência é a reinstalação da síndrome de dependência. Então, o ressurgimento dos comportamentos relacionados ao consumo e os sintomas de abstinência, após um período de abstinência, ela pode se reinstalar em poucos dias, mesmo que o indivíduo tenha atravessado um longo período de abstinência. Então, aqui, né? Aqui a gente vê nesse slide os sintomas, sinais e sintomas da síndrome de abstinência de nicotina. Então, o que acontece com a falta da dopamina? Dá uma disforia. Disforia é o que? Uma irritabilidade, ansiedade, o craving, que é a fissura, né? Aquela vontade intensa de usar a substância.
Com a queda da serotonina, vem a depressão, a queda do glutamato, aumento da ansiedade também, a queda da acetilcolina, um déficit de memória, um déficit cognitivo, tremores, coordenação motora. E com a diminuição da noradrenalina, a diminuição da frequência cardíaca, uma insônia, o aumento do apetite. Por isso muitas vezes, principalmente mulheres, né? Falar, se eu parar de fumar eu vou engordar, né? Mas realmente existem outras estratégias para a gente estar cuidando disso, né? E a questão da ansiedade também está ligado à noradrenalina. Tabagismo e comorbidades. O que é isso? São outras patologias, outros transtornos que estão muito ligados ao tabagismo. Quer dizer, a pessoa tem uma maior propensão de ficar dependente da nicotina. A prevalência, né, de doenças mentais são maiores nos fumantes. E o tratamento da dependência química da nicotina nesses pacientes é muito difícil. Então, a prevalência de tabagismo em indivíduos com transtornos de ansiedade é cerca de 40%, segundo esse estudo de Hughes. 80% dos pacientes que têm esquizofrenia são fumantes. Há uma grande relação do TDAH, porque a gente viu, né, que uma das substâncias ela melhora um pouquinho a questão da concentração, né? Então existe essa relação. Quem tem TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, esquizofrenia, como a gente já viu, né, que aumenta a quantidade, né, de pessoas dependentes da nicotina, o TAB, que é o transtorno afetivo bipolar, né? Pessoas fumantes também têm uma tendência a consumir bebidas alcoólicas. Então, os etilistas são mais propensos a fumar, né? Então, uma coisa que está muito ligada ao outro, o álcool e o tabaco. E a prevalência do consumo de tabaco entre os usuários de drogas ilícitas, né? Tirando o álcool e o cigarro, que são drogas lícitas, né? Então, 75% estão associados ao uso de outras drogas ilícitas. Então, assim, o tratamento, a abordagem ao tabagismo, né, durante um programa de tratamento por dependência química para uma outra droga ilícita, né, representa benefícios para o tratamento de uma maneira global, né? Então, a gente vê algumas clínicas, às vezes até mesmo comunidades terapêuticas, né, que permitem o uso do tabaco, né? Então, como é que a gente vai permitir o uso do tabaco, né, se a pessoa está se restabelecendo, né, se ela está se recuperando da dependência de uma outra droga, de uma outra substância química, né? Porque a gente viu que aquela área, aquele sistema de recompensa cerebral, ele é comum a todas as dependências, né? Não só químicas, dependências de jogo patológico, própria dependência da pornografia, tudo que está relacionado ao prazer, ela se estabelece naquele sistema de recompensa cerebral, né? Então, como é que eu vou recuperar uma pessoa de uma dependência de uma outra substância usando uma substância, que é a nicotina, que vai estar ali agredindo atuando naquele mesmo sistema de recompensa cerebral, né? Então, isso não faz sentido, né? Então, a abordagem, né, de um programa de tratamento de drogas ilícitas representa um benefício para o tratamento de uma maneira global. Então, tem que ser abordado o tabagismo
durante esses programas de recuperação. Então, não sei se vocês deram para entender um pouquinho, né, de como essa substância, nicotina, é tão deletéria para o nosso sistema nervoso. Então, é como a gente viu, uma das substâncias que mais causam dependência química e mais difíceis de ser tratadas, que é a dependência da nicotina. Então, essa foi a primeira parte que eu queria colocar para vocês, né? Para a gente ter uma noção, que é muito importante. E agora a gente vai passar para a segunda parte da apresentação, que são as doenças tabaco relacionadas. Então, o tabagismo é uma doença e a dependência da nicotina tem relação com aproximadamente 50 outras enfermidades. Então, no Brasil, a cada ano, cerca de 157 mil pessoas morrem precocemente devido a doenças relacionadas ao tabagismo. Então, os fumantes adoecem com uma frequência 2 vezes maior que os não fumantes. Então, assim, os gastos com o sistema público de saúde, né, mesmo que dobra devido ao uso do tabaco, ou ao tabagismo. Então aqui a gente tem assim, uma pequena porção das 5 mil substâncias presentes no cigarro, né? Das que fazem mal para o nosso organismo, né? Que provocam as doenças tabaco relacionadas. Nós vemos aqui chumbo, que está muito ligado a doenças ósseas, né? O benzeno, o tolueno, que está ligado a anemias, leucemias, né? Então, nós temos essa série de substâncias que provocam doenças físicas no nosso organismo. Então, o que a gente pode falar sobre essas doenças tabaco relacionadas, né? Quais são os órgãos mais acometidos, né? Qual é o mais acometido? Qual é o mais conhecido? E a condição mais temida? Porque às vezes a gente acha, né, que se a gente fizesse uma enquete, né, aqui, se a gente pudesse ter as respostas, se fosse uma transmissão ao vivo, né, qual seria o órgão mais acometido, né? Uma pessoa ia falar, sei lá, pulmão. Qual é o mais conhecido? Qual é a condição mais temida, né? E talvez essas respostas não condizam com a realidade. Tá? Aí a gente está aqui hoje para relembrar isso. Então, muita gente poderia falar, qual o órgão mais acometido com o tabagismo? Eu garanto que a maioria ia dizer que é o pulmão, mas não é, como a gente pode ver aqui, né? Que o fumo é responsável por 65% dos ataques cardíacos nos homens e 55% de ataques cardíacos nas mulheres. Então, o órgão mais acometido é o coração, é o sistema cardiocirculatório. Então, o fumo, né? Como eu falei, representa 65% dos ataques cardíacos em homens e 55% em mulheres. Os fumantes têm um risco de 3 a 5 vezes maior de aterosclerose, quer dizer, do depósito ali de gordura, do enrijecimento dessas artérias, né? Então, os fumantes têm essa chance, né, de 5 vezes maior de ter essas consequências nos vasos sanguíneos, né?
O cigarro ele eleva a pressão arterial e aumenta os batimentos cardíacos, como a gente viu, por conta daquelas substâncias que está lá no sistema nervoso central e que vai estar agindo também no coração, né? Que existe essa ligação, né, do sistema simpático, parasimpático. E a patologia, né, mais conhecida, aí sim, né, seria as doenças pulmonares, que aqui a gente pode ver, né, um pulmão normal e aqui o pulmão de um fumante, né, esse pulmão enegrecido por conta do monóxido de carbono, por conta da fumaça. Mas vejam só, preste atenção no tamanho deste coração para o tamanho deste coração. Aqui um coração sadio e aqui o coração de um paciente fumante. Então a gente pode ver, né, que é o dobro o tamanho desse coração, quase 3 vezes maior esse coração, né, de um fumante de um coração normal. Então o cigarro, né, é o causador de 85% das mortes por bronquite crônica, enfisema pulmonar, que são as doenças, né, que são mais acometidas pelo tabagismo, né? Então, o enfisema e a bronquite crônica, né, que são conhecidas como doença pulmonar obstrutiva crônica, que é mais frequente em pessoas com mais de 45 anos e surgem porque a fumaça do cigarro provoca uma inflamação no tecido que reveste as vias respiratórias, né? Nos brônquios, bronquíolos, em toda a árvore respiratória, dificultando a passagem do ar, levando a lesões permanentes que reduzem a capacidade do pulmão de efetuar as trocas gasosas de modo eficaz, né? Quer dizer, de absorver o oxigênio e de expelir o CO2. Então, os principais sintomas que surgem nesse tipo de doença são a falta de ar, a tosse crônica, causas de pneumonia frequente, né? A falta de ar inicialmente surge. Me desculpem, minha voz está muito ruim, mas vai sair. A falta de ar, né, surge inicialmente após realização de esforços físicos, mas à medida que a doença se agrava, pode surgir no estado mesmo estando em repouso, parado, né, e resultando em complicações como a hipertensão pulmonar, que é uma doença gravíssima, e as infecções respiratórias. Então, outras doenças pulmonares, né, como asma, para quem tem já uma predisposição, então se desenvolve asma grave, né? A tuberculose latente, porque assim a bactéria, né, o micobactéria tuberculose, ele muitas vezes fica latente na nossa árvore respiratória. A gente pode ter o contato, fica latente e nunca se desenvolver, né? E com o tabagismo ele provoca, né, mais que dobra esse risco de tornar aquela tuberculose latente uma tuberculose ativa, na doença ativa. E o pulmão, para se defender, né, dessa agressão da fumaça, de todas aquelas substâncias que atacam o parênquima pulmonar, ele reage com um mecanismo de defesa de produzir mais muco, né? Então, uma forma de defesa. E esse muco, né, torna-se um prato cheio para o desenvolvimento de bactérias, como o Streptococcus pneumoniae, que é a principal causa da pneumonia. Então, como nós estamos vendo aqui, né, as doenças tabaco relacionadas, então praticamente todo organismo pode ter uma doença ocasionada pelo uso do tabaco, né? Porque como a gente viu, ele é absorvido pelo pulmão
e vai pelo sistema respiratório, pelo sistema circulatório, né? Então todos os nossos órgãos internos, eles são irrigados pela corrente sanguínea. Então essa substância, o monóxido de carbono, então todas aquelas substâncias tóxicas vão estar chegando a todos os órgãos do organismo, né? Então em relação aos cânceres, né? Nós temos câncer de orofaringe, laringe, pulmões, leucemias, câncer de estômago, de fígado, pâncreas, rim, bexiga, câncer coloretal, né? Que a gente nunca imagina que possa estar relacionado, né? O tabaco a um câncer de intestino, por exemplo. Pois é, através da circulação, né, essas substâncias tóxicas vão lá agredir as células desses órgãos, transformando células normais em células cancerígenas. E outras doenças crônicas, né, como a gente já falou, né, as doenças cardiovasculares, as doenças pulmonares, a pneumonia, o DPOC, a disfunção erétil, artrites, reumatoides. Então, sim, todo o organismo está prejudicado pelo uso do tabaco. E o mais temido, como a gente viu lá no início, né? Qual era o mais cometido, o mais conhecido e o mais temido é o câncer de pulmão, né? Que é o segundo câncer mais comum em homens e mulheres no Brasil, né? Tirando os cânceres de pele não melanoma. E ele é o primeiro em todo o mundo desde 1985. Tanto em incidência quanto em mortalidade. Cerca de 13% de todos os casos novos de câncer são de câncer de pulmão. E a gente tem uma estimativa, né, segundo o estudo de 2020, um estudo recente do INCA, né, que 30.200 casos, sendo 17.760 em homens e 12.440 em mulheres, casos novos. Essa é a estimativa para os próximos anos. Outra doença que acomete muito, né, após que vem atrás do sistema cardiocirculatório, que é a doença cerebrovascular, né? Então o tabagismo ele é responsável por 25% dos casos de doenças cerebrovasculares. O que é isso? Como a gente viu, né? Essas substâncias tóxicas, elas agridem, né, o endotélio, que é essa partezinha assim essa corzinha mais salmão aqui, a parte interna, né? Então ela agride esse endotélio desse vaso e provoca com que haja agregação de plaquetas, formando coágulos. E se isso é no sistema nervoso central, isso aqui vai causar o quê? Uma obstrução desse vaso que irriga certa área do cérebro, provocando o acidente vascular cerebral, que é o popular chamado derrame. Então há um entupimento desse vaso, dessa artériazinha, de uma determinada área do cérebro que vai provocar esse acidente vascular cerebral. Doenças vasculares periféricas, né? Então, o risco de fumantes desenvolverem a doença vascular periférica é 10 vezes maior do que os não fumantes. Então, nós estamos vendo aqui, né, dedinhos necrosados, né, que normalmente os idosos já têm uma propensão, né, já têm uma dificuldade de irrigação dessas extremidades. E existe uma doença que é chamada tromboangiite obliterante, né, que é exclusiva praticamente
de fumantes. Não existe essa doença em pessoas que não são fumantes, que vão provocar essa necrose de extremidades. Outra coisa, né? Nós estamos saindo aqui de uma pandemia, então aqui a gente vê, né? A questão do cigarro versus coronavírus, né? Então, devido ao comprometimento pulmonar dos fumantes, né? Uma infecção por coronavírus, a chance de desenvolver a forma grave da doença, né, com insuficiência respiratória grave, levando à morte por insuficiência respiratória, as chances são muito maiores em pacientes fumantes, perdão. E vale lembrar também que o risco é não só para cigarro, né, mas outras formas de fumo do tabaco, como cigarros eletrônicos, narguilé ou narguile, cigarros de tabaco aquecido, como cachimbos. Então a gente vê, né, que o tabagismo provoca essas doenças todas no paciente fumante e também no paciente que está ali do seu lado, né, que a gente chama do tabagismo passivo, né? Então, em bebês, né, o que isso pode provocar, né? Os bebês de pais fumantes ou de que tem alguém muito próximo, de cuidadores que são fumantes, o risco de morte súbita, que é chamada, né, síndrome de morte súbita infantil, ele aumenta em 5 vezes em pacientes que têm, em crianças que têm em casa fumantes, né? Em crianças, o risco de desenvolver doenças pulmonares mais graves, como bronquites, asma, infecções respiratórias de uma forma geral, rinites, pneumonias, o risco é bem aumentado em crianças que são fumantes passivas, né? E o adulto também tem um risco bem aumentado quando fumante passivo. Então, assim, ele tem um risco 30 vezes maior de desenvolver um câncer de pulmão comparado a alguém que não tenha um fumante passivo dentro de casa. Tem 24% de chances maiores de ter um infarto pulmonar em comparação com não fumantes que não se expõem na fumaça do cigarro. E quais são os benefícios de deixar de fumar, né? Então, assim, uma vez, né, cessando o tabagismo, a gente tem todos esses benefícios que aparecem nesse slide. Com 20 minutos, a frequência cardíaca e os batimentos cardíacos e a pressão arterial já baixam. Com 12 horas de cessação do tabagismo, os níveis de monóxido de carbono no sangue retornam ao normal. Entre 2 a 12 semanas, a circulação pulmonar melhora. Entre 1 a 9 meses, a tosse e a falta de ar melhoram. Com 1 ano de cessação do tabagismo, o risco de doença coronariana diminui pela metade, quer dizer, o risco de infarto, com 1 ano que se para, já cai pela metade o risco de um infarto. Com 5 anos da cessação do tabagismo, o risco de AVC diminui para o equivalente ao não fumante, com 5 anos. Com 10 anos, o risco de desenvolver câncer de pulmão decresce pela metade, quer dizer, para 50%. 10 anos, você para de fumar, cai pela metade o risco de desenvolver um câncer de pulmão. E com 15 anos de cessação do tabagismo, o risco da doença coronariana se aproxima de um não fumante.
Então aqui a gente vê, né? 8 razões para parar de fumar. Quais são as grandes razões? Você viver mais, você vai economizar dinheiro, vai deixar de estar queimando dinheiro, vai se sentir mais renovado, com mais vigor físico, vai enxergar melhor, vai cheirar melhor, vai se sentir melhor, melhora a vida sexual, melhora a resistência física. Então, nós estamos vendo, né, de como é importante para nós, agentes da Pastoral da Sobriedade, estar sempre estar envolvido nessas datas, né, o 31 de maio, o 29 de agosto, para estar mostrando para a população em geral, nas nossas comunidades, né, dos riscos do uso do tabagismo, né, que tem decresceu um pouco, mas que ultimamente, com o uso de novas tecnologias, o cigarro eletrônico, principalmente em jovens, em adolescentes, a gente tem visto que a frequência, a prevalência tem aumentado. Então nós, como agentes da Pastoral da Sobriedade, né, além da gente estar, né, no nosso grupo de autoajuda, né, vivenciando os 12 passos, a gente tem aquela outra frente, dentro das 5 frentes de atuação da Pastoral da Sobriedade, né, que é a prevenção. Então, a toda oportunidade que a gente tiver, da gente estar falando da importância da cessação do tabagismo, de ambientes livres do tabaco, né? Então, essa é uma função do agente da Pastoral da Sobriedade. Eu queria mais uma vez agradecer pela oportunidade, mais uma vez pedir desculpas pela minha voz. Eu não esperava, né, que eu ia gravar esses dias. Eu estava esperando que desse uma melhorada, mas chegou a data e a voz ainda bem ruim, né? Mas eu acho que deu para passar um pouquinho, né, dessa data de hoje, que é o Dia Nacional de Combate ao Tabagismo, que a gente permaneça perseverantes na nossa função de agente, né, divulgando essas informações que são tão importantes para a nossa sociedade. Então, sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus. E nós ficamos aguardando uma próxima oportunidade para poder contribuir com a Pastoral da Sobriedade aqui da Arquidiocese e de toda a nossa região, Nordeste 3, Bahia, Sergipe, e com a Pastoral da Sobriedade a nível nacional. O que a gente puder estar contribuindo, passando para vocês, nós estamos à disposição. Então, muito obrigado e até uma próxima. Muito obrigado.